compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós vamos falar sobre o arrependimento é necessário. É necessário. Talvez a maioria de todos que estão aqui já tenham ouvido sobre o arrependimento, a maioria. Eu peço a você que neste momento tem conhecimento dessas verdades, permaneça em oração por aqueles que ainda não tiveram conhecimento dessa verdade. Permaneça em oração por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão nos acompanhando agora também pela internet, que ainda não conheceram a verdade sobre o arrependimento ou que já conhecem, mas têm relutado. E nós vamos ver o quanto é necessário, quanto é urgente em que se haja uma decisão. Amém? Nós vamos fazer uma oração antes de darmos início e assim nós já passaremos para a mensagem. Amém? Oremos, irmãos. Pai querido, neste momento nós viemos à Tua presença te agradecer, ó Pai, por esta chance que o Senhor nos deu neste momento para poder falar sobre a Tua verdade, sobre a Tua mensagem, Senhor, mas principalmente, ó Pai, pela chance que o Senhor tem dado a todos nós de nos achegarmos a Ti, de nos reconciliarmos, ó Pai, contigo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos muito por isso. Mas principalmente, Senhor, nós te rogamos por aqueles que estão fora, Senhor, destas suas verdades, por aqueles que, por algum motivo, não tomaram conhecimento dessa verdade tão importante e necessária, e também por aqueles que já tomaram conhecimento, mas também por algum motivo, o Senhor sabe, ó Pai de todas as coisas, tem relutado. Que o Senhor, ó Pai, possa, neste momento, nos usar, falar através de nós, Senhor, que as pessoas que irão nos ouvir neste momento não olhem para a pessoa que aqui à frente está, suas falhas, mas sim, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nós te rogamos por todas as almas que aqui estão, todas as almas que estarão nos acompanhando neste momento. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa agir sobre a vida de cada um nesta noite. Te agradecemos por tudo. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, para mergulharmos mais no que a Bíblia ensina sobre o arrependimento, nós precisamos entender por que ele é necessário e como ele é possível. Mas primeiro nós precisamos definir o que é arrependimento, entender o que é arrependimento. Arrepender é afastar-se do pecado, mas afastar-se com um certo sentimento de desgosto, de tristeza e com uma resolução para não repetir a ofensa. Quando eu falo resolução, é com um propósito para que a ofensa não seja repetida. Nessa definição nós começamos a ver por que o arrependimento é necessário. E então nós devemos nos arrepender justamente por causa do nosso pecado, por causa das nossas iniquidades. A Bíblia mesmo diz que o pecado é iniquidade. 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, nós vemos que o pecado é iniquidade. Então, qualquer pensamento, qualquer palavra ou qualquer ação nossa que vá contra a santidade de Deus e o padrão perfeito de Deus é pecado. É um ato de rebelião contra Deus e um ato de rebelião desafiadora contra o nosso Criador. E a maneira como Ele nos criou para viver e florescer. Nós pecamos contra Deus e arruinamos completamente o nosso relacionamento com Ele,
através das nossas iniquidades. E é por isso que o arrependimento é necessário. Então nós devemos deixar nossos pecados, como a Bíblia nos ensina, e voltar para Deus na fé. Devemos pedir perdão a Deus por nossos pecados e nos lançarmos à sua misericórdia, se nós quisermos ter alguma chance de salvação da sua justa retribuição no final para com os ímpios. Se nós quisermos ter uma chance de nos salvarmos desta justa retribuição no final, devemos reconhecer que é necessário o arrependimento. Se nós compreendermos e sentirmos a santidade de Deus, a terrível natureza do nosso pecado e a nossa necessidade de arrependimento, nós seremos levados a fazer uma pergunta prática. Como é que eu me arrependo? Como eu me arrependo? Como é possível que os pecadores mudem as suas maneiras? Como é possível que o pecador mude? Nós sabemos que qualquer um que tentou quebrar o poder do pecado sobre a sua vida, através do puro esforço, através da força de vontade, conhece a futilidade dessas atitudes. O quanto é fútil nós tentarmos nos salvar pelos nossos esforços. O quanto é fútil nós tentarmos nos salvar, pela nossa própria força de vontade. Quanto mais nós tentamos ser perfeitos, melhor nós vamos entender o que significa ser completamente justo. Quanto nós mais tentamos ser perfeito, mais nós vamos ver o que é realmente ser justo. Então, quanto mais nós entendemos o que significa ser completamente justo e digno de amor de Deus, então nós vamos ver a miríades de maneiras pelas quais nós caímos. Quanto mais nós chegamos ao conhecimento do justo e do perfeito, mais nós vamos conhecer o quanto nós caímos. O apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 3, versículo 20, que nenhuma carne, aqui não tem exceção, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Nenhuma carne. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Foi isso que nós acabamos de dizer. Quanto mais nós conhecemos o que é justo e o que é perfeito, porque a lei é perfeita, mas nós vamos ver miríades de possibilidades pelas quais nós podemos cair. Por isso que Paulo ressalta que pela lei vem o conhecimento do pecado. Quanto mais nós tentamos agir segundo a lei de Deus para sermos justificados ou declarados justos, mais nós veremos o pecado profundamente enraizado em nossa mente, em nosso corpo e em nossa alma. E esta é uma má notícia. A solução vem através do arrependimento de nossos pecados. Porém, nós não somos capazes de fazê-lo por conta própria. O pecado tem tal completo e controle poderoso sobre as nossas vidas que nós não conseguimos abandonar por nossa força. E Jesus explicou isso quando ele disse em João capítulo 8, versículo 34. João capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo. Então, como nós podemos então ser libertos desta servidão? Como nós podemos ser libertos do pecado e podemos chegar ao arrependimento? Como o irmão orou, como nós constantemente anunciamos, isso só é feito através da obra do Espírito Santo.
somente através da obra do Espírito Santo, que deve primeiro nos regenerar. Meios de regeneração, um novo começo. É o que Jesus chamou de nascer de novo. Lembra? Em João capítulo 3, lá no versículo 3 e 5, nós não vamos lá, mas Jesus falou sobre isso. É necessário nascer de novo. A regeneração, ela é instantânea. É uma obra subconsciente do Espírito Santo, na qual a nova vida espiritual é concedida aos mortos, que somos nós, no nosso estado natural. Essa obra de Deus, que é um ato imerecido, mas de misericórdia e graça e amor da parte de Deus, nos permite arrepender conscientemente dos nossos pecados e voltar a Cristo por meio da fé. Então é importante nós entender isso se nós quisermos entender a natureza do arrependimento. Sim, arrepender-se é algo que conscientemente nós escolhemos fazer. Mas isso não deve nos levar a pensar que é a nossa contribuição para a nossa salvação. O arrependimento, como todos os aspectos da salvação, é pela graça. E isto, como nós sabemos, é um dom. É um dom de Deus. É um dom de Deus que nos foi dado. Um dom imerecido, mas dado gratuitamente a pecadores, a servos do pecado, em um ato de misericórdia insondável da parte de Deus. Atos capítulo 5, versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, falando de Cristo, para dar a Israel o que, irmãos? O arrependimento e a remissão dos pecados. Então Deus, com a sua destra, elevou a Cristo como príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Até aos gentios, a nós. Então, antes de prosseguirmos, nós temos que nos aprofundar um pouco sobre o significado do arrependimento. A palavra em si que significa uma mudança de opinião, uma mudança de mente em relação a um pecado específico. Este significado é mostrado claramente da forma como Paulo, por exemplo, usou em sua defesa perante Agripa. Paulo falou sobre isso. Atos capítulo 26, versículo 19 e 20. Paulo, em sua defesa, falou àquele homem: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava aqui confirmando que ele estava convicto daquilo que ele cria, daquilo que ele havia visto. E, portanto, ele não foi desobediente, permaneceu fiel. Não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus. Uma verdadeira conversão. Isto é arrependimento. Que se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Nesses versículos, Paulo está explicando a origem da mensagem de que ele havia pregado, que ele estava pregando. E a mesma mensagem sobre arrependimento estava levando Paulo ao tribunal. Esta mesma mensagem de arrependimento que hoje está sendo anunciada para nós de uma forma muito tranquila. Todos nós podemos ouvir presencialmente, pela internet, esta mesma mensagem há muito tempo atrás
levou este homem, Paulo, ao tribunal, e por esta mensagem ele estava sendo julgado. E ele estava convicto dessa mensagem e do mandato que ele havia recebido dos céus para anunciar. E qual é essa mensagem? A mensagem do Evangelho, diz Paulo. Uma mensagem que chama os pecadores ao arrependimento e a desviar dos seus maus caminhos para Deus. Então nós vemos que a mensagem, a imagem do retorno do pecado, transmite vividamente a verdade sobre a nossa vida espiritual. Sem nos arrependermos do nosso pecado, nós estamos indo por um caminho rumo ao inferno. Temos que ser claros. Pouco tempo atrás nós fizemos uma meditação lá em Mateus, em que Cristo estava ensinando sobre o caminho estreito e o caminho largo. E até fizemos uma comparação. Raramente, quando nós vamos em um velório, as pessoas falam: olha, esse não aceitou a Cristo, ele foi para o inferno. A maioria das pessoas, olha, foi uma pessoa boa, vai para os céus. Só que, se nós fazermos as contas, não bate. Porque lá fala que o caminho é estreito, que a porta é apertada e poucos. Não são muitos. Da mesma forma que, se sem arrependimento, nós estamos indo para um caminho, e esse caminho é o inferno. Não há meio termo. É o inferno. Arrependimento é o ato de parar em nossas trilhas, é o ato de converter, é o ato de virar para seguir numa direção oposta. De uma maneira bem didática. O caminho que você está seguindo, pare e retorne. Retorne pelo caminho oposto. Pare de andar na escuridão. Vire o rosto e siga em direção à luz. Nós acabamos com os nossos pecados e começamos a viver vida justa e santa quando nós fazemos isso. Paulo diz que antes de se arrepender, em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, antes de se arrepender, estávamos mortos em ofensas e pecados. Em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo? Paulo falando justamente do curso. Esse caminho que nos leva ao inferno sem arrependimento. Então, no outro tempo andastes neste curso, seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Observe como Paulo descreve os pecadores andando com os seus pecados rumo ao inferno. Uma vida de rebelião contra Deus não é estacionária. Nós não estacionamos quando nós estamos em rebelião contra Deus. Nós continuamos o percurso no nosso estado natural. Você que ainda não tomou uma decisão, você que ainda tem relutado, você não está parado no caminho, você está chegando cada vez mais perto. Não é estacionário. Nós vamos seguindo. É dirigido no caminho, alguns para o caminho da salvação e outros para o caminho da condenação eterna. E somente pelo arrependimento dos nossos pecados nós podemos mudar a direção deste caminho. Existem apenas dois caminhos, como nós dizemos, ou duas direções que uma pessoa pode andar na vida. Ou elas estão indo para o único Deus verdadeiro, ou elas estão fugindo do único Deus verdadeiro e indo de encontro ao pecado e incredulidade. Um dos lugares mais memoráveis que a Bíblia explica isso que nós estamos dizendo é Salmo 1. Em Salmos 1, que contrasta um homem justo com um homem ímpio.
E esse salmo diz que a pessoa que não anda no conselho daqueles que são maus, mas se deleita em meditar na palavra, ela é abençoada. Aqueles que andam no caminho dos ímpios, é bem claro, não são abençoados, mas amaldiçoados. E então o salmista diz, lá no verso 5 e 6, por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Essa é a razão. Não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Apenas duas maneiras há de viajar nesta vida. Nós viajamos pelo caminho dos ímpios ou do caminho dos justos. Os ímpios vão ser punidos por seus pecados no julgamento final, como nós vimos, porque eles nunca se arrependeram. Só aqueles que se arrependem de seus pecados e andam pelo caminho do estreito terão perdão de Deus. Então até agora nós nos concentramos no chamado do arrependimento dos nossos pecados. Só que mesmo que nós abandonemos o pecado, há ainda um problema. Como é possível que Deus perdoe pecadores que violou a sua santa natureza, que violou a lei? Deus ele não pode ignorar o pecado ou ignorá-lo sem comprometer a sua justiça, porque Deus é justo. E a resposta para esse dilema vem, em parte, da compreensão de outros lados do arrependimento. Se arrepender, como nós dissemos, é afastar-se do pecado. No ato do arrependimento, nós estamos necessariamente nos voltando para algo ou para uma pessoa. Cristãos se afastam do pecado em arrependimento. Porém, ao mesmo tempo, eles voltam-se para Cristo na fé. Não é apenas se afastar. É afastar-se do pecado e voltar-se para Cristo na fé. É porque os cristãos têm fé em Cristo e é somente por isso que Deus pode perdoar os pecados sem contradizer a sua natureza, sem contradizer a sua justiça. Somente pela fé em Cristo. Da mesma forma como toda moeda tem dois lados, a consciência de cada cristão é composta também por dois lados: arrependimento e fé. Para entendermos completamente o arrependimento, nós devemos então estudar não apenas do que nós nos voltamos, mas para quem nós voltamos e como nós voltamos. Quando nos arrependemos de nossos pecados, nós devemos nos voltar com fé somente para Cristo, para a nossa salvação. Então a fé consiste, em primeiro lugar, no conhecimento de que são pecadores e de que precisamos de redenção. Então a fé confia que Jesus Cristo é a única pessoa que pode oferecer perdão porque Ele morreu por nossos pecados, para que Deus se reconciliasse conosco. Como o próprio Cristo ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Além disso, a verdadeira fé sabe que a nossa maior necessidade, a necessidade dos nossos pecados serem perdoados, é satisfeita pela morte expiatória de Cristo. E finalmente, a fé confia em Cristo, ou seja, a fé não é apenas intelectual. A fé não é apenas intelectual ou emocional, como alguns fazem, mas ela também é uma questão de vontade.
Como disse um teólogo, a fé é uma rendição da alma como culpado e impuro para Cristo, e a recepção e apropriação de Cristo como fonte de perdão e vida espiritual. Então a fé é entregar-se inteiramente a Cristo, admitir nossa impotência para nos salvar e confiar unicamente em sua justiça. Essa entrega na fé leva a uma mudança na maneira como vivemos. A verdadeira fé sempre resulta em crescente santidade, em crescente fecundidade. Quando o arrependimento e a fé se unem na vida cristã, então nós temos fundamento. Então nós temos fundamento e santificação. A obra da santificação de Deus, nosso crescimento em santidade e ser conformado cada vez mais à imagem de Cristo, passa a ser evidente em nossas vidas e em nossas ações. Primeiro, matando o pecado, ou em outras palavras, arrependendo-nos dos nossos pecados e trabalhando para acabar com comportamentos e pensamentos pecaminosos. É contínuo. E em segundo lugar, colocar o novo homem ou a mulher em Cristo pela fé. Então Paulo dá uma ótima descrição desses dois frutos de santificação, em que ele começa esta sessão com uma exortação lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3, em que Paulo estava ensinando aos irmãos de Colosso: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós vemos aqui um verdadeiro ato contínuo de matar o pecado, arrepender, trabalhar para acabar com comportamentos e pensamentos pecaminosos. Em um sentido espiritual, mas muito real, quando nos tornamos cristãos, nós morremos com Cristo e ao mesmo tempo ressuscitamos com Cristo. Então nossos eus pecaminosos e terrenos foram pregados na cruz com Cristo, quando nos arrependemos. E em outro lugar, Paulo também escreve, Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, assim como morremos com Cristo porque somos unidos a Ele na cruz, a Bíblia ensina que somos criados com Ele para uma novidade de vida. E é por isso que Paulo nos exorta a buscar as coisas do alto, buscar as coisas que são de cima. É porque a fé nos une a Cristo em sua ressurreição, que não só arrepender do nosso pecado, mas crescer cada vez mais em santidade, em justiça, pela obra graciosa de Deus em nossos corações, em nossa mente, em nossa alma. E então nós sabemos que o arrependimento é uma mudança total de espírito, uma mudança total de direção, em que nós nos afastamos do pecado para Cristo em fé. E para aprofundar a compreensão do arrependimento, é útil nós dividi-lo em 3 aspectos. Primeiro, nós vamos olhar para o componente intelectual do arrependimento, que é a maneira como nossas mentes estão envolvidas no arrependimento. Para as próximas 2 sessões, nós vamos ver a maneira como o arrependimento envolve as nossas emoções e como isso afeta a nossa vontade. Tá? Para começarmos, nós vamos considerar como nossas mentes estão envolvidas no arrependimento. Simplificando, para se arrepender, preste bastante atenção. Para se arrepender, nós temos que saber o seguinte, para que seja verdadeiro o arrependimento. Primeiro, pense com você. Eu sou um pecador? Pense, eu sou um pecador? Isso pode parecer muito óbvio para nós.
mas é o principal ponto de partida. É o principal ponto de partida. Se nós não achamos que pecamos, então não adianta se arrepender. Então não adianta. Segundo ponto. Sou culpado diante de Deus e mereço ser punido pelos meus pecados? Se acreditamos que somos pecadores, nós sabemos que somos contra Deus e é contra Ele que nós pecamos. Então, ao se rebelar contra a autoridade, contra a lei de Deus, nós nos tornamos culpados e então merecedores de castigo. Merecedores de castigo. Outro ponto. Estou impotente para me salvar e preciso que Deus me mostre misericórdia? Se acreditamos que a salvação é algo que pode ou deve ser realizada por conta própria, então o arrependimento é desnecessário. Porque você pode se salvar. Por que nos rebaixar para implorar perdão se nós podemos consertar o relacionamento por conta própria? Fica esse questionamento. O arrependimento flui de um entendimento de que a nossa única esperança é que Deus nos perdoe, apesar dos nossos pecados. Outro ponto. Deus é misericordioso e me perdoará pelos meus pecados? Se nós não acreditamos que Deus é misericordioso, então o arrependimento seria vaidade. Somente se Deus for um Deus amoroso e que se deleita em mostrar misericórdia, não faz sentido se arrepender. Verdadeiro arrependimento clama, como o salmista lá em Salmo 130, versos 1 e 4. Um verdadeiro arrependimento clama, assim como o salmista, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem vai permanecer? Quem vai suportar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Amém? Outro ponto. O arrependimento é um dom de Deus dado através de Cristo? A Bíblia ensina, em Atos capítulo 5, versículo 31, nós já lemos e nós vamos voltar a ler, que Deus exaltou a Cristo à sua destra como príncipe e salvador, para dar o arrependimento e perdão de pecados a Israel. Então, a fim de nos arrependermos verdadeiramente, nós devemos crer em todas essas verdades que nós acabamos de dizer. Se não acreditamos em nenhuma delas, o conceito do arrependimento ou a razão para se arrepender desaparece. No entanto, o arrependimento não é um ato puramente intelectual para ser real e significativo, também envolve as nossas emoções. E alguém já lhe disse, por exemplo, que sente muito, mas você percebe pelo tom da voz da pessoa, ou pelo comportamento da pessoa, ou pela linguagem corporal. E apesar dela dizer eu sinto muito, não é bem isso que ela está dizendo? Alguém já passou por isso? Não se trata apenas de dizer as palavras certas, ou meramente reconhecer certas irregularidades. O arrependimento flui de uma verdadeira vergonha. De uma verdadeira vergonha. Não é apenas dessa, eu sinto muito, mas o comportamento mostra outra coisa. É de uma verdadeira vergonha
e de uma verdadeira tristeza. Para o cristão, o arrependimento fluirá de um entendimento da gravidade, da severidade do nosso pecado. Quanto mais nós compreendermos a santidade, a perfeição e justiça de Deus, além de seu amor, além da bondade, melhor nós vamos entender o quão ingratos, o quão perversos e o quão orgulhosos nós somos quando nós pecamos. Quanto melhor nós entendermos o quão hediondo são crimes terríveis, nós consideramos na lei hoje, crimes hediondos são aqueles abominantes. Nós vamos entender o quão hediondo os nossos pecados são, então nós vamos sentir culpa e vergonha. Não podemos nos arrepender de nossos pecados sem primeiro experimentar a humildade de entender, mesmo que um pouco, como é horrível desobedecer e desrespeitar a Deus. O verdadeiro arrependimento só pode acontecer quando humildemente nos apresentamos diante de Deus com tristeza pelo nosso pecado para pedir perdão. Existe um grande exemplo disso na Bíblia. A Bíblia contém 2 cartas escritas pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E na primeira carta, uma das principais coisas que Paulo faz é chamar a atenção aos pecados que havia dentro da igreja. Lembra tantos problemas que havia dentro da igreja de Corinto? Problemas graves, sérios. A lista, se nós formos ver lá em 1 Coríntios, a lista não era curta, tinha muita coisa. Havia dissensões entre os irmãos, começou a haver divisão dentro da igreja. Uns começaram a se achar fortes, outros começaram a desrespeitar os irmãos mais fracos. Irmãos levando outros irmãos ao tribunal para ser julgado, tratar de questões. Havia homem que estava com a mulher do pai, né? E vários problemas, a lista não é curta, e as questões eram graves. Só que na segunda carta, Paulo escreveu àqueles irmãos, então nós aprendemos como seus leitores a repreensão que Paulo fez. Então Paulo escreve, lá no capítulo 7, versículo 9, versículo 10, agora folgo, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento. Pois fosses contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em alguma coisa, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então Paulo estava deixando bem claro que os cristãos em Corinto sentiram tristeza. Eles lamentaram seu pecado e, como resultado, eles se ajoelharam em arrependimento. Então Paulo estava feliz que eles lamentaram, não porque ele pode dizer, eu disse isso, não para se vangloriar, mas porque suas emoções os levaram a Cristo, o que Paulo chama de tristeza piedosa, que levou à salvação porque encontraram perdão em Cristo. E isso se opõe a uma tristeza mundana. Nós falamos daquelas pessoas, muitas vezes, nós dizemos que sentimos, mas a realidade é outra. Isso se opõe a essa tristeza mundana. É a mesma tristeza que Caim exibiu depois que Deus lhe disse que a sua punição por matar Abel seria vagar pela terra. Então Caim ficou muito triste ao ouvir a voz de Deus no julgamento contra o seu pecado, mas ele não estava triste por ter assassinado Abel. Estava triste pelo seu julgamento, pela sentença. Em Gênesis capítulo 4, versículo 13, nós vemos que quando Caim ouviu o julgamento de Deus, ele imediatamente disse, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Na verdade, o que Caim está dizendo é, meu castigo é maior do que eu posso suportar. A preocupação dele era esta. Ele está triste com a sentença, não com o crime que ele cometeu. E isso se opõe radicalmente ao verdadeiro, piedoso
arrependimento que é doloroso pelo próprio pecado, porque é uma afronta a Deus. Esta é uma tristeza saudável que leva um pecador a se arrepender e encontrar perdão em Jesus Cristo, por meio da sua morte. Então nós vemos que, em suma, o arrependimento cristão não é uma fórmula. Nós não seguimos uma fórmula exata, matemática, não é uma fórmula. Quando um cristão diz a Deus que está arrependido, é sobre estar triste e envergonhado pelos seus pecados cometidos, pela afronta a Deus. Não podemos encerrar nossa discussão sobre o arrependimento, porque nós vemos que o arrependimento é uma parte essencial de toda a vida cristã, não apenas algo que inicia essa caminhada. Embora todos os nossos pecados sejam perdoados quando nos arrependemos e nos tornamos cristãos, isso não significa que nós não precisamos mais pedir perdão a Deus pelo nosso pecar. Pode ser útil pensar no arrependimento como uma semente. Quando a vida cristã começa, o Espírito Santo livre nos regenera e dá nova vida, que vem com dons de arrependimento e com a fé. Então, na regeneração, a semente do arrependimento ela é plantada e ao longo da nossa vida ela cresce e produz frutos. O arrependimento, então, começa na conversão e ela continua através da vida como somos santificados. O verdadeiro arrependimento acontece quando nós sabemos intelectualmente que nós erramos. Quando nós sabemos que nós sentimos vergonha e tristeza por nossa desobediência a Deus. E quando nós buscamos nos afastar do pecado e viver uma vida santa. Este é um processo contínuo, prática ao longo da vida na caminhada cristã. Então o arrependimento passa a ser uma parte integrante da vida cristã por muitas razões. Quando nos arrependemos, as Escrituras nos dão grande confiança e conforto de que nós somos perdoados. Porque Cristo morreu em nosso lugar por nossos pecados, e como o salmista diz, Salmo 103:10, não nos tratou segundo os nossos pecados. Não fomos tratados segundo aquilo que nós fizemos. Pelo contrário, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. E no versos 12, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós a nossa transgressão. Deus não vai negar perdão. Ele não carrega, irmãos, ele não guarda rancor ou espera vingar-se de nós por nossa rebelião. Se nós temos fé em Cristo, nossos pecados são colocados sobre eles. A nossa justiça é dada gratuitamente. Nossos pecados foram completamente removidos, afastados, como do Oriente ao Ocidente. E que bênção, e que grande bênção, não só objetivamente em relação aos nossos status diante de Deus, mas subjetivamente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então nós sabemos que fomos perdoados e as nossas culpas da consciência é aliviada. A lágrima da vergonha e tristeza que derramamos são apagadas. Então Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando nos arrependemos, nós experimentamos a verdade do ensino de Jesus, essa verdade. Aqueles que se arrependem, mesmo lamentando em seus pecados, conhecerão a bênção e o consolo de Deus encontrado em Cristo. Para experimentar a riqueza do conforto de Deus, então nós devemos continuamente descobrir, lamentar, confessar os pecados do nosso coração, da nossa mente e corpo. Então, quando chegamos ao Pai, por Cristo, pelo poder do Espírito, trabalhando em nós, nós vamos encontrar perdão. Nós vamos encontrar alegria e vamos encontrar um amor eterno.
Não demore a se arrepender. Não tenha medo de pedir perdão a Deus, porque Ele é seu. É dado gratuitamente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.